Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Aram. Aram gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Azar. Azar gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotam. Jotam gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúda. Abiúda gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Tsadoc. Tsadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúda. Eliúda gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Yaacov. Yaacov gerou Yosef, o esposo de Miriam, da qual nasceu Yeshua, que é chamado Mexias. Assim, as gerações desde Avraham até David são 14. De David até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Advento, daqui uma semana já é o Natal. Tem um dia todos os dias a gente se preparar bem com a boa confissão e procurar realmente mudar aquilo que precisa mudar na nossa vida. O Evangelho de Mateus, já refleti esse Evangelho, mas podemos sempre refletir. Procurei ler mais ou menos o nome em hebraico deles, né? Aqui é só nome em hebreu, dos ascendentes de Jesus. Jesus descende de Abraão, todos eles aqui. Começa dizendo, Evangelho de Mateus, livro da origem de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo teve uma origem. Não é nenhum ET, nem nasceu de uma hora para outra assim, não. Ele vem de um povo. Ele nasce do povo judeu. Esse povo aí que está em guerra até hoje. Então, é o povo dele. A terra é aquela, certo? Certamente a aliança agora é outra aliança, é uma nova aliança, mas ele é do povo judeu. E cada um de nós tem a obrigação de rezar pelos judeus, pela conversão deles. Paulo fala disso em Romanos 9, leia. Então é um livro, não um livro como a gente tem de livro, que eles não tinham um livro como nós temos hoje, era tudo rolos, eram pergaminhos enrolados, não era livro como nós temos hoje não, mas aqui ele chama em hebraico Sefer, livro da origem. Jesus tem uma origem, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Então ele é filho de quem? De Davi e filho de Abraão. O primeiro versículo fala, primeiro filho de Davi. Jesus é o novo Davi, é o novo rei.
Davi é o grande rei de Israel, grande em tudo, na graça e no pecado. Pecado de adultério, pecado de homicídio. Ele mandou matar uma pessoa para ficar com a mulher desse homem. Então Davi foi um grande pecador, um grandíssimo pecador, né? Mandou matar um homem para ficar com a mulher. Primeiro dormiu com a mulher desse homem, depois mandou matar o homem. Esse é o Davi, né? Mas depois ele se arrepende, certo? Jesus descende dele. Então Jesus não descende de uma linhagem toda santa não, meu povo, né? Essas missas aí de corte de maldição, não sei o quê, né? Aí fica rezando pelos antepassados que pecaram. Os antepassados de Nosso Senhor pecaram muito mais do que os nossos, né? Os antepassados dele também. Então Nosso Senhor também tinha que mandar celebrar a missa de corte de maldição, né? Só Davi é assassino e adúltero. E tem outras pessoas aqui que não eram nada santas, e Jesus descende delas. Então a santidade não depende de quem, do meu avô, bisavô, tataravô, não depende disso. Eu posso ser santo independente disso. Depois, filho de Abraão. Abraão iniciou o povo judeu. 100 anos, a mulher dele estéril com 90, mas ele acredita, ele tem uma grande fé. Quer dizer, tem que explicar que a fé dele é mais ou menos, né? Que Nosso Senhor nasceu, que da descendência dele iria fazer um grande povo. Mas ele teve só uma certa paciência, esse Abraão. Ele pegou a escrava dele, teve relação com a escrava. Dessa relação nasceram os árabes, Ismael, que habitantes do deserto. Depois os árabes se tornaram inimigos de Israel. Ele não teve tanta paciência assim não. Naquela época podia pegar a escrava e ter relação? Podia, era da cultura deles. Era pecado? Não, para a cultura deles não. Hoje é pecado grave. E o filho que nasceu, como está escrito na Bíblia, nas coxas da Sara, que era a mulher do Abraão, para dizer que o filho era dele e dela. É coisa da cultura deles, mas para dizer que Abraão também não era tão santo não. Se você achava que era, pode tirar essa ideia. Se está duvidando, leia. Essas histórias estão todas no Gênesis. Depois de Abraão, aí sim, depois com Sara, com 90 anos, ele teve relação, e ela que era estéril, deu à luz Isaac, Jacó gerou as 12 tribos de Israel, entre as quais Judá, e Jesus descende de Judá, que é a tribo guerreira. No começo não era guerreira nem nada, não era nada. Depois se tornou a grande tribo de Israel, no sul de Israel. Tanto que a parte do sul ficou conhecido como Judá, quando Israel se separa, Israel do norte, capital Samaria, Israel do sul, Judá, capital Jerusalém. Aí Judá, Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Essa Tamar também é outro pecado, na ascendência de Jesus. Judá teve 3 filhos, e o primeiro filho morreu sem dar, a mulher dele não deu à luz. Aí, segundo a regra deles, a cultura, a mulher desse filho morto foi dada ao segundo filho, também morreu. Foi dada ao terceiro filho, mas antes de ser dada ao terceiro filho, Judá ficou com medo que esse menino morresse, o último, aí recusou. Podia recusar não, mas ele recusou. E essa Tamar, então, se vestiu de prostituta, pode ler, está no livro do Gênesis, e acabou tendo relação com Judá, que era o sogro dela. Então Jesus descende de um rei, assassino e adúltero, descende de Abraão, que teve relação com a escrava, descende dessa Tamar, que teve relação com o sogro dela, né? Você vê como é a linhagem de Jesus Cristo. Essa Tamar depois gera Farés, Esrom, Aram, mas vai gerando. Depois tem outra mulher aqui com um problema nessa ascendência de Jesus. Raabe, era uma prostituta. E ela também vai dar luz e Jesus vai descender daí, viu? Depois, então já tem um rei adúltero e assassino, Abraão que teve relação com a escrava.
uma relação entre um sogro e a nora, depois uma prostituta na ascendência de Jesus, depois uma estrangeira chamada Ruth em hebraico. Estrangeiro não era considerado nada naquele contexto, pois essa estrangeira é a avó do rei Davi. Uma estrangeira que gerou Obed, gerou Jessé, gerou o rei Davi, né? Davi descende de uma estrangeira que eles não consideravam. Depois tem Salomão, que também é uma história meio estranha. Salomão é filho de Davi com aquela adúltera que eu falei, né? Primeiro o menino morreu e depois nasceu Salomão. Jesus descende daí. Vai, vão nascendo vários filhos, eles vão para o exílio por causa do pecado, todos esses pecados que eu já falei, é muito pecado, né? Eles acabam indo para o exílio, depois retornam do exílio, continuam as gerações, até que Jacó gerou José, Jacó, o pai de José, esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Só para você ter uma ideia, então nosso Senhor nasce de uma geração que não é nada santa. O pessoal que é obcecado por missa de corte de maldição, teria que ter feito corte de maldição na família de nosso Senhor Jesus Cristo também, porque ele descende disso aí tudinho. De prostituta, de incesto, de estrangeira, de relação com escrava, de adultério e de assassinato. Jesus descende disso. Para quê? Para dizer que santo é ele, não é a ascendência dele. A minha santidade não depende do meu avô, bisavô, tataravô. A gente pode ser santo mesmo nascendo numa família muito complicada. E santo é justamente ele, né? Então, acabar com essa ideia é porque minha família é assim, eu sou assim. Não é assim não. Aquele canto da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser assim. Não, vai ser assim não, vai ser assim se quiser. Você pode ter nascido numa família muito pecadora, numa linhagem muito pecadora e você ser santo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. E também que as mulheres têm uma importância grande na ascendência de Jesus. Mulheres muitas vezes normais, comuns, né? E Maria é a única que não é nem normal nem comum, porque ela nasce sem pecado, né? Então, os dois únicos aqui que não tem pecado dessa história todinha é Nosso Senhor e Nossa Senhora, porque o resto tudinho é pecador e grande. Essa é a terceira conclusão, verdade que se pode tirar dessa leitura. Os dois únicos que nunca pecaram aqui foi Jesus e Maria. Ele porque é Deus, foi gerado sem pecado. E ela porque nasceu, foi concebida sem pecado. Que durante muito tempo a igreja não aceitou, né? O dogma da Imaculada Conceição. Só em Lourdes Nossa Senhora revelou uma criança. Muitos santos da igreja católica não aceitavam a Imaculada Conceição. São Bernardo de Claraval, por exemplo, nunca aceitou. No contexto dele não era fácil aceitar, mas certamente Maria nasceu sem pecado, porque como é que ia gerar Jesus sem pecado se ela tinha pecado? Jesus, que é chamado Cristo, Cristo quer dizer Messias, Mashiach, ungido, aquele que é ungido para determinada missão. A missão dele é salvar o povo dos seus pecados. E no fim ele conclui, assim as gerações desde Abraão até Davi são 14, Davi até o exílio. Exílio é outra coisa do que fala do pecado de Israel, 14, e do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Né? Portanto, é bom entender bem essa linhagem de Jesus Cristo. Né? Santo aqui só ele e Nossa Senhora, mas nenhum nasceu santo. E pecaram muito, mas Deus santifica. Depois a leitura do livro do Gênesis fala da tribo de Judá. Naqueles dias Jacó chamou seus filhos e disse, Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, que a gente leu na primeira leitura. Antes de morrer, Jacó chamou cada filho e abençoou. Aqui é a bênção de Judá. E por que ele fala da bênção de Judá? Porque Nosso Senhor descende especificamente dessa tribo de Judá. Dos 12 filhos de Jacó, Jesus vai descender desse daqui, Judá, que é a tribo guerreira, da qual nasceu Davi, né? E Jesus descende de Davi. Né? Também a importância de Davi, que ele era rei, foi o maior rei de Israel. Né? E Jesus também é rei, não um rei terreno, como as pessoas confundem. E confundiram, como João Batista não entendeu. João Batista pensava que ele viria libertar politicamente Israel, porque Israel estava escravizado, e não veio, nem vem libertar politicamente ninguém de nada.
Então tem essa ideia errada, porque ele descende de Davi. Davi é um rei messiânico, é um rei político, mas Jesus não é um rei político. Ele descende de Davi, mas o rei não é daqui, ele veio perdoar os pecados. Judá, teus irmãos te louvarão, mas está falando de Judá, a bênção sobre Judá. Pesará a tua mão sobre a nuca de teus inimigos. Guerra, aqui é um contexto de guerra. Judá é a tribo guerreira. A Bíblia fala de guerra, o Antigo Testamento todinho fala de guerra. E guerra, e muita guerra. Essa aqui é uma tribo guerreira. O que é que faz uma pessoa na guerra? Mata ou morre. O Antigo Testamento é isso, né? Seria bom ler. Judá, filhote de leão, subiste meu filho da pilhagem. Na guerra eles pilhavam as cidades conquistadas, matavam todo mundo, né? Ele se agacha e se deita como o leão, e como a leoa, quem o despertará? O cetro, termina assim, versículo 10, 10º, o cetro não será tirado de Judá, porque Jesus descende daqui. Cetro por quê? Porque é rei. Nem um bastão de comando dentro de seus pés. O bastão era de quem conduzia o povo. Jesus, ele tem um bastão, detém um bastão, porque ele conduz o povo. É ele o condutor do povo. Como Moisés conduziu o povo pelo deserto, tirando o povo do Egito. Na verdade, quem tirou o povo do Egito foi Deus, não foi Moisés. Moisés foi um instrumento somente. Até que venha aquele a quem pertencem e a quem obedecerão os povos. Esse aquele está com letra maiúscula, porque aquele a quem pertencem e a quem obedecerão os povos é Jesus Cristo. Todo povo pertence a Ele. Então são leituras muito ricas e é bom a gente refletir, né? É bom ficar só escutando, não. É bom ler a Bíblia várias vezes. Eu comecei a ler em 82. Depois fui estudar em Roma 12 anos. Fiz mestrado, doutorado em Roma e pós-doutorado na PUC do Rio. Mas porque quis estudar, né? Então é bom também estudar e ler para entender um pouco melhor essa história aqui. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.